livro de Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28. Diz assim: as Santas Escrituras do Novo Testamento, na Nova Almeida Atualizada. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções. Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença, estamos diante de ti para ouvir a tua palavra, que acabamos de lê-la, que ela fale profundamente ao nosso coração, Senhor. Nos dê o entendimento da tua verdade, do valor que nós precisamos dar à tua palavra. Ilumina, Senhor, nossos corações, para expormos a tua palavra com fidelidade. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos, como eu disse a todos, preste atenção no que eu vou falar. Algo profundo de Deus para o nosso coração. Eu escolhi 3 versos. O primeiro verso, 21, né? Jesus foi ensinar na sinagoga. O verso de número 22 diz, o verso de número 22, ensinava como alguém que tem autoridade. Lemos o 21, 22, agora o 24. Você veio para nos destruir. Presta atenção, irmãos, que vamos falar nesta noite para você. Jesus foi ensinar na sinagoga. Claro, ele nasceu ali e foi criado em Nazaré. A sua família frequentava a sinagoga e ele não perdeu a oportunidade, depois de assumir o ministério que veio fazer aqui na terra. Ele foi à sinagoga, foi várias vezes. Os outros livros de Lucas, Mateus existem, mas aqui logo no primeiro capítulo, né, fala que ele foi à sinagoga, né? Foi à sinagoga. Ele iniciou ali o seu ministério na Galileia, em Cafarnaum, próxima à cidade que ele foi praticamente criado, Nazaré. E não perdeu tempo, visitou a sinagoga na oportunidade, usou a palavra e ensinou as Santas Escrituras, que falava da sua vinda, do que ele veio fazer aqui. Vamos prestar atenção. Aqui uma introdução, vamos mais na frente desenvolver isso aí. Segundo o verso 22, que diz: ensinava como alguém que tem autoridade. Ele é Deus, e era como Deus que ele estava falando, obviamente bem diferente, né, do que os pregadores falavam ali.
Os presentes na sinagoga não tiveram dificuldade de perceber que aquela palavra do Filho de Deus era diferente e recebida com autoridade, com poder, para passar, amados, a verdade para as pessoas, falar para elas o que elas precisavam ouvir. O que hoje, amados, nós não temos visto assim com tanta clareza as palavras do Senhor Jesus, amados. Pois as pessoas, irmãos, vibram mais com outras coisas, não com a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, amados, não é? Mas as pessoas estão vibrando com as coisas mortas. O que é coisas mortas, amados, né? É aquilo que não é a palavra de Deus. É aquilo que transforma o homem, é a palavra de Deus. Eu vou mostrar um pouco mais na frente o que é obras mortas que os homens estão vivendo na podridão da morte. Mais na frente. O verso de número 24 fala: você veio para nos destruir. Essa foi uma das perguntas do endemoniado, que o diabo usou em aquele homem, né? E ele falou para o diabo ali. Meus irmãos, um homem pecador era aquele que estava ali presente na sinagoga. As palavras de Jesus alcançavam todos os membros, mas aquele homem, amado, ele se incomodou, enquanto as pessoas estavam se maravilhando, feliz, amado, com tudo que ele ouviu, mas o inimigo estava ali para querer atrapalhar, para querer tirar um barato e tumultuar o culto, amado, que ali estava sendo realizado com um espírito imundo, meus irmãos, não é? E fez duas perguntas a Jesus. A primeira pergunta que ele fez a Jesus, presta atenção, amado, não é? A primeira pergunta que ele fez a Jesus foi, sem dúvida: o que você quer conosco? Olha aí, o diabo. O que é que o Senhor quer conosco? Segunda pergunta: o Senhor veio para nos destruir? Não é? E ele encerra com uma exclamação, dizendo, não é, que o Senhor é o Filho de Deus, porque o diabo sabe que ele é o Filho de Deus. O diabo sabe que ele é o Filho de Deus, né? Então ele foi repreendido pelo Senhor Jesus, né? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu vou contar alguma experiência minha, do mesmo que aconteceu com Jesus, tá? Bem, em primeiro lugar, amados, Jesus foi ensinar na sinagoga. O verso 21, né? Eu e Marlene, amados, visitamos as ruínas da sinagoga de Cafarnaum, quando estivemos lá em Israel. A gente foi para Galileia, e aí nós fomos para o monte das bem-aventuranças, e quando nós descemos do monte, era de frente a Cafarnaum, e nós fomos a Cafarnaum, e eu conheci a sinagoga aonde Jesus entrou ali, a sinagoga em ruínas, né? Era o lugar onde Jesus entrou ali em Cafarnaum, né? E ao visitar, amado, aquela sinagoga, né, para passar o ensino de Deus às pessoas que estavam assistindo ele ali há mais de 2000 anos atrás, né? Ele transmitiu uma palavra de poder para aquele povo. A mensagem que o Senhor Jesus Cristo trouxe, amados, na oportunidade, deixou todos os presentes maravilhados, fascinados, amados, por estarem de frente ao Filho de Deus. Quem era o pregador não era Marcos Severo, era o Filho de Deus, era Jesus há mais de 2000 anos atrás. Que coisa fantástica, amados. Eles disseram assim: nunca tivemos um pregador igual a esse, nunca ouvimos dos escribas o que estamos ouvindo, o que ele está falando é diferente, é algo que arde o nosso coração, a nossa vida. Meus irmãos, todos
que ouviram aquela palavra, aquela mensagem do Senhor Jesus Cristo, amado, que ele falava, como eu disse no começo aí, o texto falava com autoridade, com poder, meus irmãos, né? E os presentes ficaram todos assim, mas que coisa fantástica, diferente de tudo que nós ouvimos anteriormente, né? Porque os escribas judeus, como nós estudamos hoje na escola dominical, sobre os judeus que não reconheciam que Jesus Cristo era o Messias. Então, os escribas tinham que dizer isso mesmo, né? Porque não podia falar da boa nova, falavam das coisas rudes do passado. Então, em primeiro lugar, amados, né? Em primeiro lugar, Jesus foi ensinar na sinagoga, onde ele ia com a família, né? Em segundo lugar, o verso de número 22, ensinava como alguém que tem autoridade, porque tem muitas pessoas que não têm autoridade para falar o nome de Jesus. E hoje, neste mundo que estamos vivendo, de tantas seitas, de tantas religiões, de tantas coisas erradas, a gente tem visto que as pessoas têm falado para se não completar, mas não fala verdadeiramente a palavra de Deus. Olha bem, amados, a mensagem de Jesus Cristo fala da autoridade, do poder, né? Do poder que a palavra de Deus tem, autoridade e poder. E quando ele chamou os 12 apóstolos, ele passou para eles os que deveriam usar a palavra de Deus para realizar como sendo de bênção na vida das pessoas. Em Lucas capítulo 9, verso de número 1 e 2, diz o quê? Diz que Jesus orientou, ele aqui orientou os seus discípulos, dizendo que quando vocês forem falar, vocês falem com autoridade e poder, e para vocês anunciar o reino de Deus e curar todos os doentes, todos os enfermos. Esse é o poder que Deus dá à igreja, é que Deus dá ao crente. Eu dou muitas graças a Deus, por Deus em tantas ocasiões nos ter usado dessa forma. Meus amados irmãos, é importante, né, prestarmos bem atenção, né? A mensagem de Jesus era sobre Ele mesmo. Ele estava falando sobre Ele veio ao mundo, Ele veio para cumprir a promessa de Deus ao primeiro casal. Ele veio ao mundo para que o mundo fosse perdoado da condenação eterna, para que o mundo conhecesse o perdão de Deus, para que o homem voltasse a sonhar em ter a vida eterna. É isso que ele veio fazer. Os que estavam presentes na sinagoga, meus irmãos, nunca ouviram alguém falar tão profundamente de tantas coisas maravilhosas que Jesus Cristo está dizendo para eles. Eu vim para que vocês tenham vida e que vocês tenham vida em abundância. Era o que Jesus Cristo estava falando. Meus amados, todos ficaram chocados ali, né? Impactados com o que eles estavam ouvindo do Senhor Jesus Cristo, né? Falando com autoridade, com poder, o poder divino de Jesus Cristo que transforma a vida das pessoas, né? Perdoando as pessoas, né? O diferente nas palavras de Jesus Cristo é que ele era quem? O Filho de Deus. É nele que nós temos que acreditar. É nele que nós precisamos confiar, é na palavra do Senhor Jesus. E para concluir, amados, o verso 24, você veio para nos destruir, palavra de um homem que ou adentrou a sinagoga, ou já estava lá, mas ele chegou lá e quando ele começou a se incomodar, o diabo usou aquele homem, né? O diabo quis tirar algum proveito naquela oportunidade, possessando aquele homem pecador, amados, né, para se deparar com o Filho de Deus, irmãos, né? Mas ele foi envergonhado quando ele disse: o senhor veio aqui para
trazer o quê? Fazer alguma coisa? O senhor veio aqui para destruir a gente, né? Foi isso que o senhor veio fazer aqui? Aí depois elogiou Jesus e disse assim, você é o Filho de Deus mesmo, né? Aí Jesus disse, cala-te, está repreendido. E ele então foi repreendido, e o espírito mau deixou nos gritos aquele homem. Meus irmãos, na verdade o Senhor Jesus veio ao mundo para destruir o mal. Foi isso que ele veio fazer, que ele fez ao levar o homem, amados, a queda do homem lá no paraíso. Ele veio para recuperar o homem, para limpar a barra do homem. Jesus veio para salvar e perdoar todos os que se arrependem, amados. Ele veio ao mundo para perdoar, ele veio ao mundo para anular os pecados, ele veio ao mundo para receber todos os que se arrependem e creem nele para ter direitos à vida eterna. É isso que ele veio fazer. Meus irmãos, o fim do inimigo já está definido, né? Ele sabe de tudo, ele foi expulso dos lugares celestiais e rebolado do céu à terra, né? Porque ele estava lá falando com Deus, apareceu lá e disse, olha, teu servo Jó, eu estive com ele lá na terra, ele recebe tanta bênção do Senhor, vive numa bem boa, maravilha, agora sim, quem é que vai ser contra o Senhor? Aí Deus permitiu, olha Satanás, toque nele, tire todos os bens, faça tudo com ele, dê até doenças a ele, mas você não vai o matar, porque eu não deixarei. E ele não me negará. E perdendo tudo, perdendo a família, perdendo a propriedade, perdendo a riqueza, tudo ele perdeu, ficou lá doente, ao lado de duas testemunhas que estavam só fazendo perguntas cruciantes a ele. E depois de muito tempo, então o diabo viu que não tinha jeito, aí Jesus restaurou a vida de Jó, deu uma família mais bonita, deu mais propriedade, se tornou o homem mais rico da terra naqueles dias, porque quem tem o poder. Mas esse inimigo que visitava lá e dedurava as pessoas, ele foi expulso do céu e ele veio para a terra. Mas quando ele chegou aqui na terra, Jesus Cristo já tinha baixado o Espírito Santo no coração de quem crê em Jesus, e ele não pode mais tocar em nenhum servo de Deus que nasceu de novo, que tem Jesus Cristo. Olha, meus queridos, eu quero, ao concluir, amados, a nossa mensagem de hoje para você, eu queria dizer que Jesus, indo ali à sinagoga, ele mostrou para a sua igreja que ele era zeloso, que ele não perdia a adoração a Deus, que ele ia para a casa do Senhor. Ele era um homem que cuidava da sua vida espiritual, não é? As pessoas, mesmo os crentes, não têm se maravilhado e ardido em seus corações ao ouvir a palavra de Deus, não é? Mas eles vibram com os divertimentos mundanos, né? Divertimentos desta vida, amados, gritam com gol, vai para os estados, passa muito na banda, no forró, nos lugares aí, bebendo tudo, mas não vibram com Jesus Cristo, que tem a vida para dar para o homem. E isso ainda hoje, amados, essas coisas, elas são aceitas pelas pessoas que vibram com todas as coisas e conquistas humanas, mas não vibram com a conquista de ter a certeza de que um dia vai morar no céu e um dia ele vai ter uma vida para sempre, para toda a eternidade. É assim, amados, que as pessoas precisam fazer, abrir seus corações, crer em Jesus Cristo para ter uma vida nova. Olha, se o Senhor Jesus veio para destruir o pecado e todos os males que vêm sendo feitos e punir todos os que rejeitam a sua palavra, ele veio punir o pecado, salvar o homem, perdoar o homem, mas quem não for perdoado será punido os seus pecados. Olha, meus irmãos, eu quero fazer um apelo a você que está me ouvindo, para ouvir essa mensagem, né, pelo canal do YouTube e pelo Facebook. Olha o que eu queria dizer a você, até eu faço um apelo à palavra de Deus para você.
Se você recebeu esta mensagem para o seu coração e sente tocado pelo Espírito Santo de Deus, tome uma decisão na sua vida. Em Cristo, o homem pecador deixa o mundo e, como cristão, ele passa a ser uma nova criatura, uma vida cristã normal para viver para sempre, né? Como a metamorfose, a lesma ou a lagarta, ela entra no casulo e aí ela é processada na metamorfose e é transformada em uma borboleta para poder voar, não mais se arrastar nessa vida, mas voar a liberdade que o homem tem quando tem as asas de Cristo na sua vida. Eu quero concluir com uma ilustração. Certa vez, um jovem perguntou a Moody, grande pregador, né? Ele procurou Moody e disse, né, o que é que ele precisava fazer para deixar o mundo? Ele era inveterado pelo mundo, vivia uma vida mundana. O que é que o homem precisa, né, fazer para deixar o mundo e ter uma vida santa com Deus? O que é que precisa? Eu preciso não servir a igreja e servir ao mundo? Ele disse, não é isso não. Você precisa viver aqui no mundo. Viver aqui no mundo, né? Mas que você seja um crente em Jesus Cristo para fazer a vontade de Deus. Porque se não pudermos mostrar uma vida nova, uma vida diferente, uma vida abençoada, amados, não é? Então nós não temos como ter uma vida com Cristo. Precisamos ter uma vida com Ele, para ter uma vida de bênção na nossa vida e na vida dos que estão ao nosso redor. Que a mensagem do Senhor Jesus penetre em nossos corações, transforme nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus venha morar nos corações. Em nome de Jesus. Amém.